no Marrocos, assim, às vezes para evitar aquela vendedor, né, que às vezes fica ali no turista, aquele assédio, né? Então como eu falo um pouquinho de árabe, aí eu falava lá, habibi, shukran. Mas isso aí eu aprendi na novela Cone, meu bem, eu não precisava shukran, habibi. E aí muitas vezes funcionava, né, fazer aquele shukran, habibi. Fica a dica, gente, quem for pro Marrocos, especialmente Marrakech. Olha só, shukran. Olá pessoal, esse é mais um vídeo do Preta também, que hoje começa com o quê? Um chá inglês, porque o meu convidado veio nada mais nada menos do que de Londres, Renan Souza, meu amigo e jornalista. Renan, se apresenta aí pra gente. Olá pessoal, olá a todos que acompanham aqui o canal da Luciana, esse canal maravilhoso. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Nossa, que chique, gente, recebendo um chá aqui. Chá inglês, a pessoa mora em Londres, eu tenho que receber como? Eu tenho que fazer a fina, não é mesmo? Que legal, um chazinho pra matar a saudade de Londres. Então vamos começar o vídeo de hoje. Antes de tudo, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você gosta do que a gente conversa aqui, enfim, sobre viagem, sobre autoconhecimento, sobre empatia. Só se inscrever para acompanhar o que vem por aí, dá um like nesse vídeo, espalha pra família toda, pros amigos, pra gente chegar cada vez mais longe. Muito importante pra Preta também essa ação, esse movimento, esse engajamento de vocês, tá bom? Renan Souza, meu amigo, nos conhecemos há 10 anos. 10 anos. Eu lembro que quando eu conheci o Renan, já me chamava muita atenção porque o Renan já falava inglês, já falava espanhol, adorava viajar. Enfim, eu quero saber de lá pra cá, você falou que foram 45 países. 45. Conta pra gente assim, como é que foi o início? Acho que eu já nasci com isso, né? Mas eu sentia, meu coração dizia assim que eu precisava ganhar o mundo, eu precisava conhecer o mundo. Então, com 19 anos, eu era estagiário, já estava na faculdade. E aí eu fazia assessoria de imprensa para países, fazia assessoria de imprensa do governo da República Dominicana aqui no Brasil. E quando eu desembarquei, eu falei assim, gente, que lindo isso, né? A República Dominicana é um país que você se sente representado, que é um país de maioria negra, né? As pessoas elas são negras e tudo mais. E é um país muito cheio de história, né? Eu falei, gente, eu amo isso, eu amo viajar, né? Só que assim, a primeira viagem eu tive um luxo que você não tem, assim, porque como eu tava viajando a trabalho, e eu Gente, melhor coisa é viajar a trabalho. Ele está viajando, você está ganhando pra fazer aquela viagem. E geralmente ainda ganhando pra comer na viagem, que é uma das melhores coisas pra mim em viagem, é você comer. Então, gente, maravilhoso. 19 anos ele já estava fazendo isso. Exatamente. E assim, eu tinha que ficar nos hotéis pra entender, pra explicar melhor pro público quando eu voltasse. Então eles me colocaram em suítes presidenciais, os hotéis mais caros do mundo. Eu fiquei num hotel onde o Jay-Z e a Beyoncé tinham se hospedado, assim, sabe? Eu quero foto disso pra gente mostrar pro povo. Eu vou mandar pra você a foto. Naquele momento, eu me coloquei uma meta. Eu falei assim, eu preciso conhecer 30 países antes de completar 30 anos. Se eu fizer uma lógica de, conseguir um por ano, tá bom, né? Então eu fiz uma meta mais ambiciosa, com 19 anos, eu tinha que viajar 30 países antes de completar 30 anos, que tinha que conhecer 30 países diferentes. E assim eu fui. Você é desses que chega lá e come as comidas típicas? Qualquer coisa que me falam, isso aqui eu como. Qualquer coisa, ai que medo, gente. Enfim, o que foi a coisa mais esquisita que você já comeu e a coisa mais incrível que você comeu? Fala o lugar e já deixa a recomendação pra gente. Eu acho que a coisa mais esquisita que eu já comi foi inseto na China, né? Então assim, tem um mercado em Pequim e eles vendem os insetos vivos, né? Então eu comi meio que uma centopeia, era uma centopeia. Mas eles tinham um escorpião, assim, sabe? Eles tinham muitas coisas assim muito diferentes assim. E a China foi o primeiro país que eu passei mal assim com a comida assim. Com a centopeia ou não? Não foi com a centopeia, o mais incrível que parece. Tipo com um franguinho. Foi tipo com um franguinho, assim. Foi o primeiro país que eu tive problemas pra comer, que eu achei muito diferente. E assim, uma coisa que eu aprendi fora do Brasil, os hábitos de higiene não são os mesmos que os nossos, né? Então assim, isso, a pessoa que viaja, ela tem que ter mente aberta pra isso. Agora, o mais gostoso, eu acho que assim, eu gosto de comer, que tudo pra mim é muito bom. Mas paella, né? Eu adoro a paella espanhola, eu acho muito bom, uma delícia. Que tem frutos do mar, né? Tem frutos do mar, exatamente. O kimchi da Coreia do Sul, kimchi é uma delícia, né? Que é isso? Kimchi, ele é repolho, né? Então ele é repolho com um tempero assim.
e é delicioso. Quentinho, assim? Quentinho, assim, é uma delícia. E tem o Korean Barbecue, né, que é um churrasco coreano, que também é muito bom. Ele é feito na mesa, ali, a hora que você está sentado. Eles fazem a carne ali na hora, né, então é uma delícia. Eu quero falar de uma questão, que é uma questão aqui que Preta também fala muito, questão racial. Como é, né, pra você, negro, viajante, né, quais situações você já passou, às vezes não necessariamente de racismo, mas de se sentir, de certa forma, diferente naquele contexto, né? Como é que você vê o racismo lá fora? Eu falo isso porque em 2 viagens minhas eu tive situações assim bem diferentes. Uma delas foi no Peru, que é um país vizinho nosso aqui, né? E que eu tava no mercado público da cidade lá de Cusco e o vendedor olhou pra mim e falou: "Te vi desnuda a bailar em carnaval", não sei o que lá, tipo, falando, né, espanhol aqui, falando meu portão. Mas tipo, ele olhou pra mim e me identificou como a negra de samba, como a passista da escola de samba, né? E eu falei, não era Joe, não tá confundindo e tal. Então, tipo, ver como um país vizinho nosso vê a gente só como isso, né? A mulher preta só nesse lugar hipersexualizado. Exato. E já uma outra experiência que eu tive foi quando eu fui a Curaçao, né? Que é um país, uma colônia holandesa, mas que tem uma população negra também muito grande. Me chamou muita atenção, porque eram negros empoderados financeiramente. Sim. Eram negros em todos os lugares, não que no Brasil a gente também é a maioria, né, 54% da população. Exato. Mas lá, eles assim, a gente ia no mercado e eles chegando e com muita ostentação, parecia com os SUVs, né, com os carros gigantescos, SUVs, né? Eu me senti num clipe assim, sabe, da Beyoncé, sei lá, aquela galera dentes com de ouro, dentes de ouro, colares, correntes de ouro, negros diferentes assim de mim também, muito mais fortes, mais uma estrutura óssea parece que maior, sabe, mais retintos, enfim. E eu fiquei impressionada, fiquei achando tudo aquilo maravilhoso. Eu falei, gente, existe esse mundo, esse lugar onde os negros, tipo, sabe, vindo vários, tipo, com roupa de, tipo, gravata, né? E você fala, caraca, tipo, é isso, eu queria tanto que no Brasil fosse assim. Enfim, qual que é a sua percepção? O que te chamou mais atenção nessas viagens, nessa questão racial? Eu faço várias análises, né? Assim, graças a Deus, assim, em 45 países eu nunca tive um caso de racismo. Já passei pelas imigrações mais temidas, que todo mundo tem medo, né? E nunca me aconteceu nada, alfândega, nada. E é engraçado que aqui no Brasil, quando eu saio 2 vezes aconteceram comigo. Saindo de Guarulhos, vem aquele funcionário ali da Gru Airport. Ah, o senhor foi selecionado para uma revista mais minuciosa e coisa e tal. E você já percebe, ele me viu ali, né, na fila, uma pessoa negra, viajando sozinho. Eu não culpo esse funcionário, porque talvez é o treinamento que ele tenha recebido. Às vezes alguém fala pra ele, desconfie de homens negros viajando sozinhos. Treinamento de vida. O treinamento de vida, né? Não só ali, né, mas de vida, que é a sociedade desconfiar de pessoas negras. Desconfiar de pessoas, que tá colonizado na mente das pessoas. E, inclusive, das 2 vezes, a pessoa também era negra, né? Então, assim, já aconteceu 2 vezes. Você vai pra revista aqui, mais minuciosa, né? E coisa e tal. E nenhum país do mundo eu já passei por isso. Nos Estados Unidos, só em Nova York, eu já entrei 10 vezes em Nova York, só em Nova York. Mas tem outras cidades, Houston e tudo mais. Um país que é conhecido pela tensão racial, nunca me aconteceu isso. E aqui no Brasil, já aconteceu. Então, assim, esse eu considero um caso de racismo, porque a pessoa ela te vê ali na fila, e assim, sei lá, tá no celular, tá distraído. Você foi selecionado. Não foi selecionado, porque foi o teu olho que disse que eu vou pra... Que selecionou. Aliás, vou fazer um parênteses, assistam os vídeos aqui do canal Olhos que Condenam e também Viés Inconsciente. Vou colocar o link aqui, porque os dois falam muito sobre isso que a gente tá falando, como o nosso olhar filtra. Exato, né? Porque é uma mente colonizada. A imagem que talvez ele tenha de uma pessoa negra é que você pode ser uma pessoa, sei lá, pobre, alguma coisa, que não que eu seja rico, né? Também não é o caso. Países, Brasil, tá bom. Mas é aquela ideia daquele olhar viciado, né? De pensar na pessoa negra como um negativo. Mas, por exemplo, aconteceu na Coreia do Sul, quando eu entrei no metrô da Coreia do Sul, sabe quando você percebe que todo mundo tá te olhando? E assim, eu me senti extremamente desconfortável, porque eu era o único negro naquele metrô de Seul ali, né? Apesar que Seul é uma capital moderna, assim, tem muitos soldados americanos negros, né, em Seul, então eles estão até que acostumaram, mas pra eles assim. Mas depois eu fui descobrir, como jornalista internacionalista, a gente é muito curioso, né? E que eles
não era um olhar condenatório, era um olhar assim de curiosidade. É. Não era condenatório, era assim de curiosidade, porque eles têm muita curiosidade de quem visita o país. Por exemplo, na China, tinha uma parte de Pequim que eu não conseguia andar, as pessoas vinham, paravam, pediam para tirar foto. Vinham, paravam, pediam para tirar foto. Então assim, isso era muito chocante para mim, porque a China passou por um processo de modernização muito recente, né? Até pouco tempo atrás, os avós dessas pessoas eram trabalhadores rurais, eram do campo, e a China virou a segunda maior economia do mundo. Então o que acontece? Há casos de pessoas que nunca viram um ocidental na vida, ainda mais um ocidental negro. Mas tem casos, por exemplo, quando eu fui para a Etiópia, foi muito interessante. Eu vi que a aeromoça, eu viajei com a Ethiopian Airlines, e a aeromoça, ela era negra também. Eu vi que ela me olhava durante muito tempo ali no voo, né? E aí ela me falou, eu vejo que você é negro, mas não negro como a gente, né? Porque ela tem a pele mais retinta, mais escura. E ela ficou ali chocada, porque ela falou assim, olha, ele é negro, mas não exatamente negro da minha cor, assim, sabe? Então pra ela também foi uma novidade, assim. Então essa questão da raça eu acho muito interessante, né? Analisar por várias camadas, né? Sim, é interessante a gente se desarmar, porque, por exemplo, aqui no Brasil tem uma coisa que a gente chama do racismo recreativo, né? Que é uma pessoa ver um negro, querer tacar a mão no nosso cabelo, ou querer, vou tirar a foto, né? Só que você tem que entender que isso é um racismo recreativo, sim, porque, nós somos a maioria da população, e por que ainda assim somos vistos como exóticos? Sim. Então, no caso aqui, nós não somos exóticos. Exato. Agora, no caso, você tá na China, realmente você é uma pessoa muito diferente. Então, você tem que entender isso, que realmente tá entrando num outro espaço, uma outra cultura, e que vai ter essa curiosidade. E conta pra mim qual foi o maior perrengue que você já passou nessas viagens, assim. Eu fui fazer um curso em Israel, né? Estudei em Israel durante um mês, né? E aí o que acontece? A gente foi na fronteira com a Síria, um país que está em guerra e tudo mais. A hora que a gente estava indo embora, caiu uma bomba. O governo, na verdade, ele tinha bombardeado aquela região. E aquele barulho da bomba, acho que ele nunca mais vai sair da minha cabeça. Também tem uma outra situação que foi muito engraçada. Em Tóquio, eu peguei um terremoto. Eu tava postando foto, assim, tinha andado o dia inteiro e conversando com a minha mãe. Já era à noite lá no hotel, né? Conversando com a minha mãe num hall, assim, né? E aí eu senti primeiro aquele balanço. Aí tinha uma americana e um britânico aqui. A gente olhou um pro outro. E depois veio de fato o estrondo, né, assim, e o prédio ele balançava junto, assim, e aquele barulho que faz ali, eu não sei descrever aquilo. Porque teve um som também? Teve um som, porque imagina, a estrutura inteira balançando. E você escuta o som das coisas, então é um barulho, assim, indescritível. E o Japão foi um país tão engraçado, assim, engraçado no sentido de forças da natureza, né, porque a primeira semana eu peguei um terremoto, na segunda semana um tufão. Quando eu tava em Osaka, cheguei em Osaka, passou o olho do tufão por Osaka. E aí o tempo fecha, né? Aquela cena de dilúvio, de final do mundo. E assim, aí eu vi as bicicletas voando, só que assim... Você viu a bicicleta voando, tipo Twister, tipo a vaquinha? Tipo Twister, só que eu, muito turista, eu não quis ficar dentro do hotel, né? Foi fazer selfie na rua. Vou ver, não é todo dia que jornalista, gente! E eu fui pra Kyoto, só que a sorte é que eu voltei a tempo, porque depois eles suspenderam os trens, aí não tinha mais trem. Aí eu consegui, ainda assim, eu fui monitorando a hora que ele ia chegar, mesmo o olho ia passar pra Osaka. Eu ainda fui pra Kyoto, fiquei em Kyoto, voltei pra Osaka e ainda vi todo o tufão. Só que depois que o olho passa, o céu abre e fica aquele dia maravilhoso, sai o sol, parecia que nada aconteceu. Então foi também assustador. Acompanhe o Renan no Instagram, porque o Renan tá morando em Londres, tá fazendo um curso de Relações Internacionais. Isso, mestrado em Relações Internacionais. Então acompanhe, que ele mostra um pouco também sobre o dia a dia, sobre a cultura lá de Londres, né? E também ele tá sempre viajando pra lá e pra cá. Um fim de semaninha de folga, ele já escapa pra algum canto da Europa, mais ou menos isso, né? Desde quinta-feira passada foi Luxemburgo, Marrocos e Brasil. Não, Luxemburgo, Londres, Marrocos e Brasil. Então, gente, vale a pena acompanhar. Eu adoro viajar assim pelos olhos dos meus amigos ou das pessoas que eu sigo. Então, se vocês também gostam, acompanhem. Qual que é o seu arroba, Rê? Arroba Renan Souza com Z, tudo junto. É isso mesmo. Acompanhe então ele, as viagens dele, o trabalho dele. E a gente se encontra numa próxima. Não se esquece de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal. E a semana que vem a gente volta.